e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e da terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e a luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe diversos doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e Jesus curou numerosas multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém e da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Começaram a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ao ouvir que Pedro tinha sido morto, após todo o escândalo da morte de Pedro, ele sai daquela região. Ele se muda para outro lugar, porque ele percebe que a sua missão com Pedro estava cumprida. Ontem, nós falamos exatamente deste ponto, de missões, de como nós concluímos a nossa missão e largamos tudo para seguir outra. O fato é de que foram dois exemplos diferentes. O exemplo de ontem foi o exemplo dos reis magos, que foram adorar Jesus, encontraram um rei que não era Jesus e que estava no palácio. Eles foram procurar Jesus no lugar errado. E aí depois eles chegaram e adoraram Jesus. Adoraram, ofereceram-lhe presentes e foram embora. Foram por outro caminho. E nesses três ensinamentos, o de não procurar Jesus em lugares errados, o de adorá-lo sempre e o de trocar de lugar, né? Você ir para outro lugar para casa, nós chegamos no Evangelho de hoje. E no Evangelho de hoje, Jesus pratica esses três modos. Ele, ao ouvir que João tinha sido morto, se mudou e foi por outro caminho para começar a sua nova jornada. Veja bem, ele praticou essas três ações: a da adoração a Deus, o do não procurar a missão em lugares errados e a de mudar-se quando a missão acabou. Ali a missão de Jesus tinha acabado. Então ele se muda para outro canto. Mas veja bem, ele não deixa aquele lugar. Ele voltava para lá. Ele andava lá também. Curava lá também. Ajudava lá também. Porém, ele não morava mais lá. Quando nós mudamos de lugar, quando nós mudamos de cidade, nós devemos sempre levar esse ponto.
né? Quando nós acabamos a nossa missão, é como se nós mudássemos de cidade. Daqui muito tempo, muitos acólitos que servem na sua paróquia, por exemplo, vão acabar a missão deles. E aí eles vão mudar de função. O que não podemos perder jamais, e isso eu falei até para duas acólitas que estavam servindo e que pediram para mim fazer uma carta para elas, eu coloquei o que não podemos perder jamais é essa anseio por ver Jesus, anseio por ajudar as pessoas que Jesus tinha. Jesus se mudou, mas ele não perdeu esse anseio. Um anseio poderosíssimo que nos faz mover montanhas para ajudar ao próximo e para ajudar aquele que necessita. Porque assim nós ficamos em qualquer função, mas nós ficamos na função que fica com Cristo. Para mim, qualquer função basta. O que eu quero mesmo é ajudar Jesus. É esta fala que nós devemos carregar no nosso coração. Porque senão, fica tudo a mesma coisa. Aí a pessoa começa falando, não, porque eu servi há tantos anos como ministro, como acólito, e até hoje eu não ganhei nenhum muito obrigado. Claro que não. O povo não vai olhar o seu serviço porque o povo não serviu junto com você. Desculpa, mas é a verdade. Nós, ultimamente, não nos preocupamos com os outros. Dificilmente nos preocupamos. E dá uma dor quando a gente escuta a pessoa triste, se lamentando, pensando que vai parar, porque ninguém dá valor pro serviço dela. E aí vem o segundo ponto que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Valorizar. Mesmo que seja a pior pessoa, mesmo que seja a pessoa que pior canta na igreja, valorize ela. Mesmo que seja a pessoa que faz tudo errado na missa, valorize ela. Valorização. A pessoa vai se sentir valorizada e vejam qual que é a psicologia da valorização. Eu me sinto valorizado, eu me sinto importante, então eu vou começar a praticar tudo certo. Essa valorização aconteceu comigo muitas das vezes. Muitas das vezes, eu fui valorizado, mas eu mesmo não negava. E aí eu pensei assim, mas se o povo gosta, se o povo utiliza do meu fazer como ajuda, eu devo, como obrigação, praticar tudo certo. Eu devo errar no mínimo detalhe, fazer poucos erros. Porque se eu fizer erros muito escandalosos, as pessoas vão ficar admiradas. Então eu preciso me consertar por dentro para mostrar isto que eu sou para eles por fora. Vejam qual que é a psicologia da valorização. Valorize. Aquela ministra que está servindo há mais de tantos anos, que ela está pensando em parar, valorize o parar dela também. Nós devemos valorizar as pessoas até mesmo quando elas param de servir nas funções dela. Porque é um encerramento, dali para frente é outra coisa. Teve uma ministra nossa que parou de servir tem 2 anos, né? E aí, todo domingo ela ia na igreja, ela só não tá indo agora que ela pegou uma doença no hospital, coitada. Deus ajude ela que ela saia de lá. Tá bem, tá no observatório. Mas ela era uma ministra que todo domingo ela tava lá. Mesmo ela não estando servindo mais, ela tava lá. E aí, todo domingo eu pedia a benção dela. Porque ela é de mais de idade, aí todo domingo eu pedia a benção dela. O que acabou? Acabou que eu virei neto dela. Eu virei neto da ministra. Por consideração. Esse apreço que nós devemos ter não só com as pessoas de idade, mas com todos. Porque Jesus tinha esse apreço. E está dizendo no Evangelho hoje.
Jesus andava por toda a Galiléia ensinando suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença. Você acha que a pessoa que mais te odeia vai fazer isso com você? Eu te pergunto. Você tem um inimigo, seja na sua rua, no seu bairro, na igreja não. Deus me perdoa, tem inimigo na igreja. Na igreja a gente não pode ter inimigo, não. Na igreja a gente tem que ter amigo. Mas você tem alguma pessoa que você não gosta, que você olha no semblante dela, você fica com raiva? Imagina se essa pessoa começa a fazer coisas boas com você. Você vai ficar estranha. Porque o inimigo nenhum não vai fazer nada que é bom com você. O povo naquela época pensava que Jesus era um profeta. E os doutores da lei pensaram que Jesus era um inimigo. Duas ações totalmente diferentes. Dois pensamentos totalmente diferentes. Duas cabeças diferentes. E Jesus ajudava ambos. Ensinava eles, tentava mostrar o caminho certo. Quando nós não gostamos de uma pessoa, nós devemos mostrar para ela o caminho certo, mesmo ela não gostando da gente. Fulano, eu não gosto de você, mas eu vou te mostrar essa função. E ali, se ela for no caminho certo, ela vai começar a gostar de você, talvez. Aí você vai ganhar aquela pessoa que você chamava de inimigo. O difícil nosso é dar o primeiro passo. Nós temos medo de dar o primeiro passo e a pessoa começar a falar mal nosso. E aí vem aquela frase: Deus vos abençoe. Se você falar para a pessoa e a pessoa não te escutar, Deus te abençoe. Ai, William, mas eu conversei com ela, falei tudo o que precisava e a pessoa não me escuta, muito pelo contrário, fica com raiva de mim ainda. Deus vos abençoe. Porque vocês vão estar sendo canal da graça de Deus e vai estar transmitindo a graça de Deus para aquela pessoa. Talvez com a bênção de Deus ela se converta. Vamos pensar nisso, porque o padre falou para mim semana retrasada, no ano novo ainda. Foi na quarta-feira do ano novo, perdão. Ele falou, mesmo que a pessoa te odeie, Deus vos abençoe. Porque você vai estar sendo canal da graça. É tão bom a gente falar para a pessoa que Deus abençoe ela, a gente desejar que a pessoa abençoe ela. Vamos pensar nesse ponto. E que no dia de hoje nós consigamos cada vez mais refletir os dons que Jesus refletiu no Evangelho de hoje. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.